Sabe aquela certeza que a gente tem na medicina? Quando alguém melhora com um tratamento, a gente logo pensa, foi por causa do tratamento. Mas e se essa conclusão que parece tão óbvia for, na verdade, uma ilusão? É isso que a gente vai investigar agora. Vamos pensar numa cena bem comum. Um paciente com dor crônica no peito colocam um stent para desobstruir uma artéria. Passam umas semanas e a dor some. Para a família, para o médico, para todo mundo, a história parece fechada, né? O stent funcionou, salvou uma vida, caso encerrado. Pois é, mas será que é simples assim? E se essa conclusão, que parece tão lógica, for uma peça que a nossa própria mente prega na gente? É essa pergunta que vai guiar a nossa conversa. Então vamos começar por aí, tentando entender por que essa sensação de certeza é tão forte, tão convincente. A gente pode chamar isso de a ilusão da certeza. O problema todo começa aqui. A história de uma pessoa é algo concreto, tem emoção. Já a estatística de milhares, isso é abstrato, são números frios. E o nosso cérebro pode apostar, foi programado para dar muito mais valor para a história que acontece bem na nossa frente. Para a gente conseguir escapar dessa armadilha, vamos usar uma ferramenta. Imagine uma população, qualquer uma, como se fosse um conjunto de 1000 pontinhos idênticos. Essa imagem vai ser a nossa lupa para enxergar a realidade que a história de uma pessoa só acaba escondendo. Certo, temos os 1000 pontinhos. E agora? Como é que eles mostram esse nosso ponto cego para a estatística? Bom, a resposta está em olhar para os números sem se deixar levar pela emoção. Olha só essa tabela, por exemplo. Ela mostra o que acontece com 1000 mulheres ao longo de mais ou menos 11 anos. A percepção geral é que a mamografia salva muitas vidas. Mas quando a gente analisa os dados friamente de um grupo enorme de pessoas, um único número se destaca: 1. E o que esse 1 quer dizer? Bom, segundo dados do Harding Center, para cada 1000 mulheres que fazem o rastreamento por mais ou menos 11 anos, uma morte a mais por câncer de mama é evitada. 1 em 1000. O problema é que é impossível saber de antemão quem vai ser esta uma pessoa. Aquele nosso mar de pontinhos é uma mudança quase imperceptível. O nosso cérebro, que adora uma história individual, simplesmente não foi feito para perceber uma diferença tão sutil assim. Isso nos leva à distinção que é o coração de tudo. Uma pessoa pode ter melhorado com o tratamento. Isso quer dizer que as duas coisas aconteceram juntas. Mas isso não garante que ela melhorou pelo tratamento, ou seja, por causa dele. Ela podia muito bem ser um daqueles pontinhos que ia melhorar de qualquer jeito. Tá bom, mas se os números são esses, por que é tão difícil para a gente aceitar? Por que o nosso cérebro insiste tanto em enxergar uma relação de causa e efeito em tudo? Vamos dar uma olhada nisso. Essa citação é muito poderosa. Ela diz basicamente que a intuição do médico, o chamado olho clínico que a gente tanto valoriza, pode ser justamente o que nos engana na hora de avaliar se um tratamento realmente funciona. A experiência é fundamental, claro, mas para isso, ela pode ser uma armadilha. Nosso cérebro ama uma narrativa simples com herói e vilão, e o tratamento virou o herói da história. É como se a gente pegasse aquele nosso painel com 1000 pontinhos, visse um deles piscar e desse um zoom gigante só nele. A gente foca tanto naquele caso de sucesso que confirma a nossa esperança que todo o resto do cenário, os outros 999 pontos, simplesmente somem. A gente precisa dar um rosto para aquele ponto. E essa ideia resume tudo perfeitamente. A nossa mente não é uma planilha de Excel fria e calculista processando centenas de dados. Não, ela é uma contadora de histórias. Ela pega a complexidade do mundo e transforma numa narrativa simples com causa e efeito bem definidos. Ok, então, se o nosso cérebro tem esse ponto cego natural, o que a gente faz? Como podemos enxergar com mais clareza? A resposta está em usar as ferramentas certas. Pensa nelas como óculos, que corrigem esse nosso ponto cego cognitivo. Elas nos forçam a enxergar o quadro geral, aquilo que a nossa intuição sozinha simplesmente ignora. Elas nos forçam a ver a floresta inteira, todos os 1000 pontos, em vez da gente se fixar numa única árvore, naquela única história que a nossa mente tanto quer ouvir. Vamos voltar para o nosso exemplo do stent, lá do começo. Agora, usando esses óculos. Essa tabela mostra o que os grandes estudos descobriram. Comparando o tratamento só com remédios com o tratamento com remédios mais o stent, olha só, risco de morte, sem mudança. Risco de infarto, sem mudança. Onde está a diferença? No alívio dos sintomas. Sim, o stent melhora a dor, mas ele não aumenta a sobrevida nem previne infartos nesse tipo de paciente. É uma informação crucial que a história daquele paciente sozinho jamais conseguiria nos contar. E isso joga a gente de volta para aquela armadilha.
Se alguém coloca um stent e se sente melhor, a conclusão imediata é: o stent funcionou. Mas essa pessoa poderia muito bem ser um daqueles pontinhos que teriam melhorado do mesmo jeito só com os remédios. A gente fala foi por causa disso, quando o correto seria dizer que aconteceu ao mesmo tempo que isso. Então, tudo isso nos leva a uma conclusão que pode ser um pouco desconfortável, eu sei. Mas ela é fundamental para a gente ter uma prática de medicina mais honesta e transparente. A verdadeira clareza não vem de uma certeza absoluta, que muitas vezes é só uma ilusão. A clareza de verdade vem de reconhecer com honestidade o que a gente não sabe e principalmente o que a gente não tem como saber sobre o futuro de uma única pessoa. Voltando aos nossos 1000 pontinhos, é simplesmente impossível saber antes de tudo acontecer qual vai ser o destino de cada um deles. O primeiro passo para tomar uma boa decisão é admitir que a gente não sabe quem é quem, naquele mar de possibilidades. No final, a estatística não é uma bola de cristal. Ela não serve para prever o futuro de uma pessoa. A função dela é iluminar o mapa das probabilidades. Ela nos ajuda a entender o terreno onde estamos pisando para a gente não cair na armadilha de achar que toda melhora tem uma causa simples e visível. Isso tudo nos deixa com uma pergunta no ar, né? Será que a gente está disposto a trocar a falsa segurança de uma boa história pela clareza bem mais complexa da incerteza?